Fala aí pessoal, vocês estão bom? Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço para testar as estratégias, entender qual que funciona, qual que não funciona, o que tem edge, o que não tem edge. Então eu vou fazer uma narrativa aqui no índice, desde o gráfico anual, e a gente vai caindo. Vou tentar ser mais rápido aqui na narrativa, só para a gente já conseguir fazer esse backtest aqui e planilhar, beleza? Então vamos lá. Bom, então aqui no índice, então eu estou no gráfico anual, aqui a gente já consegue ver que tem esse fluxo aqui. Então esse daqui é o mensal. Então a gente está dentro de um mensal de alta, né? Na verdade ele tem mensal de alta. E aqui ele varreu uma liquidez e colocou, né? Então aqui a gente ainda tem, ó, o próprio anual. Então aqui a gente tem um anual de alta dentro desse mensal aqui, tá? Então eu vou cair aqui pro mensal. Bom, aqui no mensal não tem muita dúvida, né? O mercado varreu essa liquidez de fundo, colocou a virada deste choque aqui, e aqui você pode colocar como o próprio mensal, porque o mensal, vamos ver no anual aqui só para ver se ele faz um pivô. Aqui ele não faz o pivô, então você pode considerar como aqui o mensal interno. Então eu vou considerar como mensal interno, porque está dentro deste mensal principal aqui, certo? Beleza? Dentro da estrutura principal do mensal. Então a gente tem esse interno, porque ele varreu essa liquidez antes. Ó, ele varreu um topo válido e colocou para baixo, certo? Vai uma liquidez. Então aqui você tinha uma estrutura do mensal interno. Só que depois ele virou. Então ele fez esse choque aqui, certo? Então a gente está, tanto no anual, quanto no mensal interno, a gente está tudo para alta, certo? Então vamos cair aqui para o semanal. Bom, aqui no semanal a gente consegue observar o que? Quando a gente vê no mensal, ele colocou esse fluxo aqui, a gente consegue ver por aqui, ó. Tá vendo? Que ele fez um pivô. Então o mercado subiu, desceu e depois ele rompeu o topo. Então se ele fez isso no tempo gráfico aqui do mensal, a gente entende que essa estrutura aqui é uma do semanal. Então eu venho aqui para o semanal e observo o que? Que o mercado está vindo testar essas regiões aqui de baixo, certo? Então a gente tem essas regiões aqui, né, de teste, de order block aqui, certo? Order block seria até aqui no caso, mas aqui não gerou ineficiência, né? Ele pode levar esse fundo aqui como liquidez para depois querer subir, então a gente não sabe o que vai acontecer aqui. E a gente tem o que? A gente tem essas regiões aqui de baixo, certo? Que também tem esse fair value order block aqui, né? E a gente tem essas regiões aqui de fundo para a gente aguardar caso ele venha perder. Deixa eu só dar uma olhada. Aqui a gente tem também, ó, o nível chave. Então a gente tem o nível chave do mensal aqui. Bom, é isso que a gente tem. Vou clicar aqui para o diário. No diário a gente pode observar aqui o que? O mercado está descendo, né? Tá praticamente em linha reta. Ele fez um pivôzinho aqui, ó, subiu e desceu, mas foi praticamente o único. Depois ele desceu reto aqui. Então seria interessante se a gente conseguisse um fluxo de alta, né? Nesse sentido aqui, que a gente poderia acreditar que ele poderia romper o topo. Mas enquanto está de baixo assim, fica mais complicado. Deixa eu cair agora para o 4 horas, que aqui no 4 horas com certeza vai ficar mais claro. Olha só, no 4 horas você tinha um fluxo aqui, né? E foi perdido, né? Aqui, ó. Então, a gente tem o que? Um fluxo. E o fluxo do 4 horas é 1 hora. Então a gente tem esse 1 hora aqui, a gente tem esse 1 hora aqui, a gente tem 1 hora aqui, 1 hora aqui. Não vou ficar marcando tudo hoje, tá? Porque o importante é só mais para operar. E a gente tem o que? O último 1 hora aqui, certo? E aqui o mercado está corrigindo, né? Nesse pullback aqui, ó. Ó, desceu, subiu, desceu, subiu, fazendo topos e fundos descendentes, olha só. Então ele desceu aqui, então ele pode vir aqui e querer romper o fundo. Enquanto ele não virar aqui em cima, né, a gente acredita ainda que
o mercado pode continuar de baixa. Então eu vou colocar aqui como uma virada do H4. Beleza? Opa. Agora eu vou cair aqui por 1 hora. Deixa eu só voltar aqui no diário para ver. Ó, no 4 horas. Vou deixar só marcado isso daqui, mas eu acho que não. Só de curiosidade. Um nível chave aqui para fechar. Aí aqui eu vou marcar esse nível chave aqui do H1. Marcar esse NC aqui do H1. Por enquanto tá meio confuso, né? Que o mercado desceu aqui, subiu, desceu. Então aqui numa hora a gente sabe que o 15 minutos tá aqui, ó. Então esse fundo aqui é um fundo de 15. E aqui ele seguiu em perna reta e tá subindo. Então a gente tem que cair aqui agora pro 15. Aqui ele colocou um 15 para baixo. Aqui já seria um 5. O mercado desceu, subiu e rompeu aqui, tá vendo? Fez esse pivô, então aqui você já consegue entender, ó. Aqui já é um 5. Aqui é um 5. Quando ele perde aqui também é um 5. E agora o mercado tá o quê? Tá nessa fase de correção aqui, certo? Olha o que a gente tem por aqui também, olhando pelo 15. A gente tem uma região aqui, ó. Order. Eu vou colocar como FVOB mesmo. De 15 minutos. Porque ele tem ineficiência em cima e ineficiência embaixo, né? Tá alimentado dessas liquidezes aqui, vai dos 5 minutos também. Então o mercado pode subir aqui nessa região e querer cair. Deixa eu voltar pro diário para ver se a gente tem mais alguma informação. Tudo eficiente aqui. No 4 horas. E a gente tem esse nível aqui de ineficiência. Então acho que é isso que a gente tem marcado. Vamos ver o que o mercado tem pra gente agora. Deixa eu só... Virada do H4, né? É isso aí, vamos ver o que o mercado tem pra gente. Vou colocar aqui no gráfico de 5 minutos. E vamos ver onde ele vai abrir. Bom, ele já abriu na nossa região de topo, mitigando lá o nosso nível chave. Eita, tá muito rápido aqui, calma aí. Olha só, você observa que o mercado fez um pivô para baixo aqui, ó. E depois ele rompeu para cima, muito forte, né? Ele não foi respeitado, então ele não seguiu esse fluxo de baixa, certo? Depois de mitigar aqui o nível chave. Só que a nossa referência de hoje é isso daqui, certo? Ainda, né? Ele pode ir mais para cima tudo, mas a nossa referência hoje é essa pernada. Só que a gente não pode esquecer que a pernada de 15 tá ali em cima, ó. Então o mercado ele pode, se ele quiser, subir mais, tá? Então vamos guardar aí. Deixa eu até olhar pelo minuto aqui agora. Ó, observe que é o seguinte. Deixa eu ver pelos 5 minutos. Ó, o mercado tentou romper topo, certo? Ele tentou fazer o quê? Um pivô. Subiu, desceu, falhou em romper topo e voltou. Ou seja, a gente tinha uma subida alta e depois uma quebra na estrutura. Então, como a gente está olhando aqui pelos 5 minutos, a gente pode marcar este fundo como uma quebra aqui, um choque do minuto, porque a gente está nos 5 minutos. E aí a gente tem duas opções aqui. A gente pode fazer uma venda no toque ou uma venda com confirmação. O que eu vou fazer para ficar legal aqui didático? Eu vou marcar o topo e o fundo. Vamos ver quanto vai dar o stop aqui, ó, long, short. Vou colocar uma venda.
É, aqui tá bem caro, não vai dar não. Vou aceitar uns 200 pontos aqui, vai. 250 pontos. E vou tentar sair pelo menos um 2-1. E depois, se fizer uma entrada por confirmação, a gente faz também pra gente testar. Aqui pegou a nossa ordem. Aqui pegou a nossa ordem da primeira entrada e já deu a ordem da segunda entrada. Então, aqui foi muito rápido aqui. Vou até tirar. Aqui pegou. Por aqui, né? 250 pontos aqui de stop que pegou. E agora, ele fez o quê? Ó, uma estrutura aqui, ó, o pivô. Pivô de alta. Pivô de alta. Até que ele veio e rompeu, ou seja, fez um choque aqui, confirmando que talvez ele possa respeitar essa região. E já deu a entrada aqui, ó, que ele fechou até a ineficiência. Então a gente tem uma entrada exatamente aqui. Stop no topo. Aqui a gente vai ter uma entrada mais barata. 2-1 vai dar mais ou menos aqui. Infelizmente aqui nessa operação eu sairia no BE, porque ele já fez um pivô aqui de baixa. Olha só, já fez esse pivô de baixa, quase chegou no meu alvo. Então se ele tomasse topo, ele poderia levar os topos de cima. Então para mim já não faria mais sentido. E a outra, aí vai de você também. O seu stop na outra estava aqui em cima. Nesse momento você pode trazer o seu stop para essa região aqui já, entendeu? Porque ele já fez a confirmação do seu trade, você poderia já diminuir o seu stop. E aí você teria um alvo maior. Mas eu vou manter aqui em cima porque foi a nossa primeira operação. Beleza? Aqui eu já coloco no 0. E deu alvo na nossa primeira operação. Então vamos lá. Esse dia foi qual? Dia 5 de maio. Então, dia 5/5/2026, a gente teve 2 trades. A hora, qual foi a hora dos trades aqui? Que foi 10h47 e 10h56. Então 56. O ativo foi o win. E aqui o gráfico foi o gráfico de 1 minuto. A gente fez uma venda. Quantidade aqui, vamos colocar como se fosse, sei lá, 10 contratos. Pontos. Bom, a primeira eu saí com 0. Quer dizer, essa daqui eu saí com 0. E a primeira foram 500 pontos, né? Objetivo 500 pontos. Aqui o setup eu preciso colocar. Então eu vou colocar, sei lá, confirmation, vai. Vou colocar para ficar aparecendo lá. E não, eu vou colocar que fica mais fácil aparecer, fica menorzinho lá. Confirmation entry e risk entry. Então essa daqui foi uma risk entry e essa daqui foi uma confirmation entry. Então beleza, aqui já saímos. E olha só que interessante agora. O que o mercado fez aqui? Deixa eu olhar para o macro de novo. Que o mercado rompeu aqui, querendo ou não, né? Ele rompeu esse topo. E ele já corrigiu até aqui. Então o mercado já subiu, já desceu. Então ele pode querer fazer isso daqui. Porque lembra que você tem essa parte de order block ainda que não foi mitigado. Só que, olha só. Para acontecer isso, ele tem que romper esse topo. Ele não conseguiu romper esse topo. Ele chegou próximo do topo. Rompeu esse fundo aqui. Então a gente não sabe se o mercado vai fazer isso daqui. Ou se ele vai fazer
isso daqui. Então quem vai dizer é o fluxo. Então eu vou ficar olhando sempre pro fluxo o que ele vai fazer. Então vamos lá. Aqui é uma coisa interessante de mostrar, porque querendo ou não, olha só. Ele rompeu, ele fez esse choque, né? O mercado estava para alta aqui, interninha de alta. Nessa região aqui ele tinha uma interna de alta, certo? Uma interna de 1 minuto aqui. Quando ele voltou e rompeu embaixo, ele colocou para baixo. Só que a gente não sabe o que vai acontecer aqui. A gente não sabe se ele vai continuar ou subindo, como eu te falei. Só que aqui ele colocou um fluxo, tá vendo? Então dentro dessa estruturinha aqui, dessa estrutura menor, dentro da estrutura maior, a gente tem um fluxo aqui, ó. Subiu, desceu, subiu. Desceu, rompeu esse fundo aqui, tá vendo que ele rompeu? Então se ele rompeu, você até poderia fazer a operação aqui, ó, já poderia ter vendido aqui para ele continuar descendo. Só que ele não deixou nenhuma ineficiência, você querendo ou não tem uma ineficiência pequenininha nessa região aqui, ó. Nessa região. Então, pode ser que o mercado chegue mais alto ainda, entendeu? Então, e ele fechou com pavio e não com corpo. Então se ele tivesse feito uma barra forte aqui com intenção, valeria até a pena tentar fazer essa venda. Aqui eu não vou fazer essa venda aqui, beleza? Bom, agora ele chegou no topo e agora sim ele fez esse choque aqui. Então a gente poderia fazer uma venda, deixa eu até ver quantos pontos tem nessa região toda, 400 e pouco. Uns 200 pontos aqui. Uns 200 pontos e a gente sai pelo menos abaixo aqui da liquidez. Então vamos ver lá o que vai acontecer. Se vai pegar ordem, às vezes não, né? Porque se a gente colocar a precificação aqui, deixa eu só ver onde vai ficar os 50%. A gente nem sabe se vai parar o mercado. Tá pra cá, né? Então talvez não pegue, mas vamos lá ver. Pegou nossa ordem. Foi stop, certo? Então, vamos lá. Aqui foi no horário... Foi 11h40. Então essa daqui a gente foi por confirmação, porque a gente estava dentro daquele range que a gente tinha confirmado, certo? Então aqui eu sei que foi uma confirmation e aqui eu tomei... Quantos pontos foi? 200 pontos. Então, menos 200... Opa. Então eu vou copiar tudo daqui. Vou colocar menos 200... 11,7, né? Nem lembro o que foi. 17, sei lá. Vamos deixar aí. Foi uma venda também. Ah, tem um detalhe que se a gente tivesse feito essa venda aqui no toque, né? A gente teve essa venda no toque primeiro também, né? Que eu esqueci de colocar também. Mas eu nem vou colocar nessa porque acabamos não vendo. Aqui eu saía provavelmente no break-even, porque depois que ele pegou aqui... Então eu vou colocar só pra ficar certinho aqui, porque essa daqui foi a de Risk Entry. E aqui foi 0. E o horário dela foi 11h34. Então vamos lá. Deixa eu ver se o mercado passou essa região aqui. Passou, hein? Então agora, deixa eu olhar pelo 5 aqui, pelo 15. Olhando pelo 15, isso aqui vai ser uns 5 minutos. Deixa eu olhar pelo 60. Ó, pelo 60 não, tá vendo? A perna é lisa aqui, ele não tem nenhum pivô. E no 15 ele tem um pivô, tá vendo? Tem uma mínima mais baixa. E se ele como ele rompeu aqui, então a gente entende que é uns 5 minutos. Observa como ele veio aqui, ó. Mitigou esse nível chave do 15 minutos. O mercado reagiu. Agora a gente tem esse outro nível chave também. De 15 minutos. Então aqui como a gente tá
dentro dessas, né, dentro dessa estrutura de 5 minutos, a gente entende que esse fundo aqui, apesar de ser isso daqui um 5 interno também, porque você tá vendo que dentro dessa estrutura aqui de 5 minutos, você tem uma outra estrutura que varreu uma liquidez e colocou esse 5 para cima. Então você tem os 5 minutos interno e os 5 minutos principal. Então você tem essa estrutura toda. Essa estrutura toda como 5 minutos e essa subestrutura que seria os 5 minutos interno. Então, quando a gente fala de liquidez e de hierarquia de timing, eu quero dizer o seguinte: dentro desses 5 minutos, os 5 minutos interno é menor. Então, essa região de fundo é uma possível liquidez. Então, é assim que eu penso para o mercado. Entendeu? Então, aqui é uma possível liquidez. Se ele resolver descer, ele pode ter alguma reação nessas regiões e voltar a subir. Então, é isso aí. Vamos ver. Lembrando que a gente tem esse order block aqui de cima, né? Esse fair value order block de 15 minutos. E a gente tem a máxima do dia nessa região aqui. Agora sim. Tomou o topo como liquidez. Deixa eu ver pelo minuto se deu algum alinhamento aqui. Olha só. Ele bateu aqui no nível chave de 15 minutos. Não fechou toda essa ineficiência mais pelo minuto, mas no 15 minutos ele fechou. Ele veio nesse fluxo aqui, ó. Sobe. Ó, menor. Fez isso daqui. A partir do momento que ele vira essa parte aqui, tem gente que costuma entrar, né, nessa região aqui, já direto aqui nessa passada. Ou a gente poderia esperar ele virar aqui. Opa. A gente poderia esperar ele romper esse topo, voltar e nos dá a oportunidade. Só que aqui ele foi direto, como vocês podem ver, e também não alinhou nada para venda a partir do momento que ele rompeu aqui. Esses outros fundos, você vê que ele não tinha nenhum alinhamento para, né, para fazer nenhum tipo de venda aqui nessas regiões. Bom, pessoal, aqui chegou já na hora do almoço, meio-dia, e acho que vai ficar interessante a gente começar a parar assim, por volta de meio-dia. Beleza? Sei que pode ter trade para depois, tudo, mas pra gente analisar o dia aqui, seria legal fazer uns 2 trades no dia, ou até 2 stops, e ver o que rola aqui. Então eu vou parar o dia de hoje e a gente volta no dia de amanhã. Então bora lá pro próximo dia. Bom, é isso aí. Então vamos lá. Bom, o mercado então ele fez aquilo mesmo. Ele virou esse 15 minutos para baixo aqui, depois ele virou esse fluxo que a gente acreditou que ele poderia parar naquelas regiões que a gente tinha marcado, ainda tinha ineficiência aqui, mas ele quis ir mais para cima, certo? Aqui a gente percebe que o mercado também aqui, ó, ele subiu nesse fluxo aqui, ele desceu nesse fluxo, então aqui você teve uma viradinha, né? Nessa região aqui, ó. Que quando o mercado abriu aqui embaixo, é como se fosse a continuidade daqui, né? Então ele fez um pivô aqui. Entendeu? Então é como se ele tivesse feito varrido aqui embaixo e depois subido e rompido esse topinho aqui, entendeu? É como se ele tivesse varrido essa liquidez daqui e colocado esse topinho aqui de 15 para alta. Seria um 15 interno, né? Porque a gente estava dentro do outro 15 minutos também, que era esse 15 aqui. E o mercado começou essa correção desse 15 minutos maior aqui. Certo? Então deixa eu olhar lá para o diário para ver se a gente vai ter alguma região de ineficiência. Aqui a gente não tem nada. No 4 horas a gente também não tem nada. Tá um movimento bem meio zoado aqui, né? E aqui a gente tem... Aqui numa hora você vê que a pernada tá lisa aqui, né? Tá vendo? Não tem uma mínima mais baixa. Só nesse momento aqui. O mercado veio aqui, ó. Subiu, desceu, mas ele não deu continuidade. Ele tá parado aqui no meio. Então tá completamente parado o mercado. A gente precisa ver rompendo ou um topo
ou algum fundo para a gente dar sequência. Então, eu nem vou marcar muita coisa aqui. Eu vou deixar o mercado abrir para ver o que acontece. Nossa, olha lá, tá vendo? Nem valeria a pena ficar marcando. O mercado já abriu lá no topo, ou seja, já rompeu tudo que tinha para cá. Eu vou até ter que descer o tempo gráfico. Que é o seguinte, o mercado aqui, ó, ele, dentro dessa estrutura maior aqui do H4, você percebe que ele subiu, aí ele desceu, porque isso aqui é uma coisa só, entendeu? Essa continuidade aqui é uma coisa só, então não é uma liquidez aqui embaixo, então é uma coisa só. Ele subiu, desceu e depois subiu rompendo aqui. Então é como se tivesse uma hora aqui de alta. Então agora a gente tem uma estrutura, dentro da estrutura do H4, a gente tem essa estrutura aqui. Então o que pode acontecer? O preço pode reagir, né? Porque isso aqui, querendo ou não, é liquidez no tempo gráfico maior. Então ela pode reagir, cair nessas regiões para depois querer subir ou continuidade aqui de baixo, né? E é mais ou menos isso que a gente vai esperar então para hoje. Vamos cair aqui para o minuto. Só deixa eu lembrar aqui, beleza. Inclusive aqui, ó, o mercado já até, ó, subiu, desceu, varreu essa liquidez aqui. Dava até vontade de comprar aqui, né? Já no toque. Mas não vou comprar aqui porque a gente não tem um fluxo claro. Nossa, olha a comprinha que eu ainda falei, né? Por conta disso mesmo, né? Ele veio, o mercado subiu, tinha essa liquidez aqui, colocou pra cima. Eu precisava do quê? De pelo menos um fluxo, né? Uma liquidez. Aí gerou essa liquidez aqui. A partir desse momento você tinha o quê? Uma liquidez criada quando o mercado começou a subir. Nesse momento aqui, ó. Nesse momento, o mercado tinha o quê? Um order block ineficiente embaixo. Esse order block ineficiente embaixo. Uma liquidez e um sonho, né? Só que como ele abriu com um gap muito forte, às vezes ele pode vir aqui, né? Mesmo se ele subir, ele pode vir aqui e subir. Então, se não tinha o fluxo ou não foi numa região de interesse, se fosse numa região de interesse ali, eu até compraria, mas como abriu com gap, né? Não dá pra fazer assim não. Quer dizer, vai do plano de trade, né? Não fiz aqui nesse exemplo porque não é isso que a gente tá vendo. Aqui ele colocou um de novo. Aqui ele virou, né? Ó, virou H4. Agora eu vou até pausar aqui porque começa a ficar mais interessante, porque agora ele varreu uma liquidez de um tempo gráfico grande, né? Geralmente quando vira uma liquidez de tempo gráfico grande, a gente já pode esperar o quê? Alguma reação. Aqui ele já até fez um choque, tá vendo? Só que é num tempo gráfico menor ainda. Mas só de ver, o mercado subiu, desceu, subiu e rompeu forte aqui, ó. Não tá muito. Deixa eu até ver quantos pontos tem aqui. Ó, 130, tá muito barato. Eu vou fazer esse trade aqui, tá, pessoal? Mas é um trade de mais risco, tá? Porque, teoricamente, ele tinha que ter um fluxo. Só que olhando pelo minuto, não tem esse fluxo, né? A gente não vê o fluxo. A gente vê que os candles estão fazendo topos e fundos ascendentes aqui. Não tem nada que ele fez assim, ó. Subiu, desceu e subiu. Só que, olhando por aqui, a gente consegue entender que isso daqui foi um fundo num tempo gráfico menor. Tranquilamente, né? Deu pra ver até pela cor dele. E o mercado veio para baixo. Qual que é o perigo disso daqui? Como o mercado está muito forte, ele pode simplesmente ter feito isso daqui para fazer o quê? Uma interna de um minuto, porque ele varreria essa liquidez que nem fez agora, depois de uma subida dessa, vem aqui para cima e faz o quê? Uma interna, e aí, feito essa interna, você pode o quê? Vir e comprando a favor dessa interna. Entendeu? Só que assim, o trade é de risco, então nesse momento aqui, eu estou mostrando para vocês exatamente. Aqui eu tenho uma liquidez de time frame maior, né, que é o H4. Ele tinha deixado essa ineficiência quando fechou esse candle aqui. Então eu vou fazer minha venda. Deixa eu ver aqui. 170, vai 165 pontos. Eu vou tentar sair aqui no meio dessa ineficiência aqui de baixo. Então vamos ver, aqui foi entrada de risco, né? Porque eu não esperei um novo fluxo virar. Então
Ele virou o fluxo daqui, tá? Então isso aqui é uma antecipação. Isso aqui é um trade mais arriscado. Já pôs no 0 agora. Opa, pegou. Então, ó, peguei o trade. Fiz quantos pontos aqui? 365. Então, acho que é dia 6 então, né? 6/5/2026. Aqui foi... Quanto foi? 365... 365,934. 365. E aqui foi uma risk entry. Então vamos lá de novo. Deu pra... Ficou claro, pessoal? Esse daqui ficou interessante porque ele fechou com o fechamento do candle mesmo para baixo, tinha deixado essa ineficiência, mas eu espero que vocês tenham entendido que isso daqui não foi sorte, ou se eu tivesse tomado stop ia estar tudo bem também nessa operação, entendeu? Você tem que aceitar o risco. É que eu aproveitei, porque olha o tamanho dessa perna aqui, ó. Olha o tamanho. Depois da virada, os 50% chegou só agora, olha só. 50% daquela pernada chegou só agora. E quando ele vira uma estrutura maior, tipo a de 4 horas que eu mostrei, é que nem eu sempre tenho falado pra vocês. O problema ali é que isso daqui é uma buy side liquidity. É uma sell side liquidity. Então, é liquidação de vendas aqui em cima. Então tem muita gente que está comprado que desfaz de posições aqui. Então é por isso que é difícil o mercado vir romper direto. Ele bate, volta, corrige. É sempre assim? Não. Se o mercado está forte, ele simplesmente vai continuar esse order flow comprador ou vendedor. Entendeu? Então vamos lá. Agora o que eu teria? Eu teria o que? Esse nível chave aqui de 15 minutos. Só que aqui já muda um pouco, né, o panorama. Deixa eu olhar pelo 5, pra ver se tem algum fluxo. Ó, no 5 não tem nenhum fluxo, tá vendo? Ele tá vindo liso aqui, ó. Ele não tem nada assim, ó. Tá. Então ele tá vindo liso, ele pode bater aqui e querer colocar alguma coisa pra alta nessas regiões aqui. E a gente não sabe o que acontece. Entendeu? Então vamos ver o que ele vai fazer aqui. Então vamos cair lá pro minuto. Observa que aqui... Eu sempre falo, né, do fluxo. Então, observa só. Aqui, com certeza, você tem, ó, um pivô no 5. Ah, não teve, olha só. Aqui foi uma... É uma inside, tá vendo? Tá vendo esse inside que ele criou aqui? Quando a gente olha pelo minuto, a gente entenderia que esse fundo aqui poderia ser até um fundo. Até um fundo forte. Mas ele não varreu nenhuma liquidez. Então, você pode considerar ele aqui como o fluxo ainda. Então, se a gente está entendendo que esse daqui tudo é 1 minuto, né, que ele colocou para cima, o fluxo do minuto é o 15 segundos. Então, a gente entende que isso daqui é o fluxo de 15 segundos. Entendeu? E se você acredita em alguma possibilidade de vendas e você quer vender ali para cima, por exemplo, você tem que entender que isso daqui é a liquidez, certo? É a liquidez criada caso o mercado volte para cima e alinhe alguma coisa para baixo. Respeitando aquele topo ainda, porque ele tem regiões aqui, ele tem gap a fechar lá embaixo. Então pode ser esse o pensamento. Então você tem que esperar, se for esse o seu pensamento, se você sempre pensa dessa maneira, pode ser isso. Agora, o que a gente tem? A gente tem essa região ineficiente no 1 minuto. Então o mercado pode vir aqui para querer fechar essa ineficiência aqui embaixo e alinhar alguma coisa para cima, porque querendo ou não, essa estrutura aqui é uma estrutura forte. De 1 minuto. Quando você olha pelo 5, você vê o pivô. Ó. Subiu, desceu, subiu, rompendo aqui. Então ele fez uma mínima antes de romper. Então essa estrutura é forte. A gente tem que ver se ele vai fazer um fluxo para alinhar e continuar subindo, ou se ele simplesmente vai levar esse fundo aqui com uma SMT, né? Então vamos dar uma olhada. Pegou na região, furou. Vou até tirar. Bom, perdeu o fundo. Então, a nossa narrativa inicial de que aqui poderia ser realmente uma liquidez maior, mesmo virando, se concretizou, vamos dizer assim, porque ele perdeu esse fundo agora, certo? Então, a partir de agora, o mercado começou
ele está corrigindo. Então agora a gente tem uma nova pernada, que seria essa pernada desse topo até onde esse mercado for parando aqui. Porque agora ele pode voltar para querer continuar caindo, já que ele perdeu esse fundo. Só que o que vai mostrar para a gente é o fluxo. Calma, vou pausar um pouco. O mercado veio forte. Ó, a gente tinha um nível chave aqui e tem outro nível chave de 15 minutos aqui. Deixa eu ver se numa hora tem algum. Não. Vamos olhar para o 5. Observa que o 5, ele tá vindo numa perna reta, não tem fluxo. Então, qualquer coisa que a gente faça aqui no 1 minuto é uma antecipação, tá? Porque não tem um fundo forte de 1 minuto aqui. A gente olha pelo 5. Então vamos lá. Opa. Agora. Ixi, aqui deu trade, eu acho, hein? Vamos traçar aqui um prêmio de desconto. Olha só, o mercado atingiu pelo menos uns 50%, mas não mitigou aquele nível chave ainda mais acima. Aqui ele colocou esse fluxo aqui para baixo, tá vendo? Ó? Então, esse fluxo quando o mercado subiu. Só que aqui eu vou precisar de uma outra confirmação, porque isso daqui vai ser uma antecipação em nível chave. Então, para eu fazer esse trade, vai ter que dar outra confirmação nessa região para mim. Então agora estou no gráfico de 1 minuto. Porque isso daqui foi o quê? Um choque de 15 segundos aqui. Vamos ver o que ele faz. Opa, ó. Deixa eu ver quantos pontos tem aqui. Se perder esse fundo aqui, eu vou tentar entrar em uma venda, tá? Ó, perdeu o fundo. Aqui eu já estaria na minha venda, então. Vamos pegar mais ou menos aqueles 200 pontos de stop que a gente tem pego. 200, 220, vamos pegar. Deixa eu colocar aqui, ó. Foi nessa ineficiência. A gente pega o stop dessa ineficiência. Então vamos lá. A gente tem... Bom, a gente teve as duas entradas, né? Eu esqueci que a gente faz a de risco também. É porque isso daqui você poderia não fazer a de risco por conta da ineficiência lá em cima. Por isso que você esperaria. Mas como a gente está fazendo as duas, vamos supor que a gente pegou a outra aqui também, ó. Quem sabe a gente toma 2 stop agora. Mas é só para ter essa noção mesmo. Ó, 225 pontos. Já daria bastante aqui, ó. A gente poderia sair no fundo dessa liquidez interna aqui. Poderia sair lá no outro fundo também, mas na liquidez interna acho que é mais... Então a gente tem essas duas operações. Eu poderia até abaixar aqui o stop para essa, mas vamos manter lá, tá? Então essa daqui 220 pontos, essa aqui 205 pontos. Bom, deu o alvo tanto na risk entry quanto na confirmation entry quando ele perdeu esse fundo aqui. Porque foi o choque do fluxo do fluxo. Então esse fluxo virou para baixo, subiu e depois virou esse fluxo. Então é o fluxo desse outro fluxo, entendeu? Então dentro dessa estrutura ele fez um choque. Só que aí você tinha uma nova estrutura que era essa daqui. E quando ele chegou aqui, ele fez um choque. E por que valeria a pena até fazer, se você quisesse, tivesse no seu plano de trade, ou no toque, porque você tinha essa região aqui, ó, ineficiente, e você tinha essa liquidez. Então o mercado te deixou uma liquidez, uma região ineficiente, depois de corrigir mais de 50% do order flow, perdão, dessa queda aqui. Então o mercado já tinha corrigido e precificado acima de 50%, não tinha pego nesse nível chave de 15, que nem eu falei. E isso poderia ser motivo para você não entrar na operação, tá? Mas ele atingiu um nível chave desse daqui. Aqui você também tinha uma ineficiência, né? Não chegou nem no 50% dessa ineficiência. Mas é que nem eu falei, aqui a gente está fazendo testes, um backtest mostrando como você pode olhar, né, os seus resultados. Então vamos colocar aqui, ó, 10,39, 10,39, 525 pontos. Então 10,39, 525 pontos no dia 6. E aqui foi uma
Risk Entry, e aí depois teve a Confirmation Entry, que foram 450 pontos, 10,46. 450, 10,46. Então vamos fazer mais um dia aqui. Vou parar esse dia aqui por hoje. Até porque, pô, acabamos acertando esses trades aí. É óbvio que seria ou um ou o outro, né? Mas depois eu vou mostrar ali na planilha. Deu sorte de ter os gains, né? Vamos ver se a gente pega uns stop hoje pra mostrar também que a vida não é só gain, né? Bom, então é isso que a gente tem. A gente teve aquela virada. É H4 aqui, né? Deixa eu até ver aqui. Aqui seria, pessoal, a virada do H1, tá? Então eu vou colocar aqui até H1. Não sei porque eu tava olhando pra H4. Acho que eu confundi. Aqui, tá vendo? Virou o H1 aqui. Quando ele vira aqui é o H1. Então esse daqui é um H1 interno. Mas assim, é que nem eu falei. Que nem eu comentei já em outros vídeos aqui no canal. É muito importante você entender a hierarquia do timing, entendeu? Se você marcar o interno, não interno, mas você entender a hierarquia, você consegue fazer os trades. Não vai ser isso que vai mudar, a não ser que você, sei lá, está olhando uma coisa que é compra e olha e entende que é venda porque você marcou alguma coisa errada ali, mas o contexto é o mesmo sempre, entendeu? Tanto que eu consegui pegar aqui a diferença, para mim não mudou nada na minha forma de trade. Mas bom, é isso aí. Aqui o mercado chegou a pegar, deixa eu ver. Vamos ver se o mercado chegou a pegar isso aqui. Ah, pegou sim, fechou. Bom, ele pegou, fez o H1 ali, certo? Agora a gente tem uma nova estrutura, que seria desse topo para esse fundo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no diário pra gente marcar. Aqui não tenho nada, no H4 também não tenho nada. Vamos ver o H1. Nossa, H1 de novo, tudo ferrado aqui. Ah, cara, não vou fazer nada de novo não. Eu vou marcar esse fundo, que se ele perder é interessante aqui pra mim. Ah, se bem que eu tô no H1 ainda, calma aí. Vou marcar esse fundo. Porque aqui no H1 você consegue ver o mercado desceu, subiu. Então, entre esse topo e esse fundo, ele tá trabalhando dentro aqui, ó. E dentro ele fez o quê? 15 minutos. Tem um pivô aqui. Então, se você sabe que é 15 minutos, você tem o quê? Esse nível chave aqui de 15 minutos. Vou cair aqui por 15. A gente tem essa região aqui de 15 minutos. Vamos ver o que o mercado faz. Vamos deixar abrir primeiro, porque, como sempre, né? O mercado faz o que ele quer. Olha lá. Já abriu testando 15. Eita. Acabei abrindo no 15 minutos mesmo. Já foram várias barras, calma aí. Bom, e colocou de novo um 15. Deixa eu ver pela 1 hora aqui. Ó, o mercado desceu, subiu, desceu, subiu. Então aqui, ó, você tem um 15 do 15, certo? Aqui. Deixa eu ver pelo 4 horas se ele fez um pivô. Não fez, tá vendo? O mercado tá liso aqui. E numa hora você vê que ele fez esse pivô. Então, isso daqui é tudo interno e aqui, ó, é um 15 de verdade. Então, esse 15 você pode considerar como um interno. E esse também. Porque tá dentro, né, do principal. E a gente viu que esse aqui é um 15 por quê? Porque ele fez um pivô aqui no 60, né? Então topo, fundo, fundo mais baixo, tá vendo? Tem um pivô de baixo aqui. Vamos olhar o 15 de novo agora. Bom, agora é aguardar o pullback, né? Vamos ver o que ele faz. Não tem muito que
ficar fazendo agora não. Deixa eu ver pelo 1. Olha, ele colocou um fluxo aqui, vamos ver o que ele vai fazer. Bom, dá uma pausada aqui primeiro. Deixa eu olhar o 15. Nada no 15. No 5 a gente não tem nada, tá vendo? Tá liso aqui também. Só que a gente consegue já ver pelo 15 o 1 minuto. Então o minuto tá fazendo aqui, ó. Fundo, topo, mais baixo. Sempre mais baixo, tá vendo? Então ele pode seguir esse order flow. Agora, se ele romper algum desses topinhos aqui, a gente já pode entender que o quê? Que começou a parte de correção da estrutura maior que ele virou de 15 aqui agora. Entendeu? Então é nisso que eu vou ficar de olho agora. Pra ver se ele cria um fluxo. Ó, aqui ele já até criou um fluxo, ó. Eu vou te falar uma coisa. É uma operação arriscada de fazer isso que eu vou fazer aqui agora, mas é um teste e eu estou mostrando para vocês como fazer um backtest. Antes eu estava mostrando a entrada de risco, né, e a entrada de confirmação. Nesse caso aqui é um pouco mais avançado, porque você percebe que o mercado está em tendência de baixa. Você tem isso daqui, ó. E o mercado pode reagir e cair, e se ele cair agora, observa aqui nos 5 minutos, olha só, que ele está fazendo uma máxima mais alta. Então se o mercado vier e fizer isso, ó, desce, ele pode subir aqui e descer, e aí sim fazer 1 minuto aqui embaixo, entendeu? Aí sim fazer 1 minuto. O que eu vou fazer aqui agora é uma antecipação, acreditando que o mercado deu uma cansada dessa descida agora, varreu esse fundo como liquidez, e agora, como ele deixou esse order flow em aberto, eu quero tentar comprar aqui, ó, vamos lá. Pegar uma long. Quantos pontos são aqui? 180, tá meio caro até, mas o risco de retorno vai ser bom. Pelo menos aqui nessa ineficiência aqui, a gente tem essa ineficiência. Vamos ver se ele chega pelo menos aqui no 50% dela. E a gente vai ajustando, caso pegue a nossa ordem, né? Então vamos ver lá. Pegou a nossa ordem. Pô, que loucura, hein, gente. Ó, não foi brincadeira não, tá? Ó, ele não pegou no stop, hein? Tá vendo aqui? Caraca, ele fez exatamente o que eu falei. Puta merda. Ele usou o fundo como liquidez. Inclusive, eu poderia, nessa entrada aqui, não pegou meu stop, tá? Mas eu vou considerar como um stop, porque eu coloquei o fundo, teoricamente era para colocar abaixo desse fundo aqui, então eu tomaria esse stop. Mas a verdade é que eu preciso conversar com vocês a verdade aqui. Então eu vou considerar esses 185 pontos de stop, beleza? Mas meu stop certo deveria ser aqui, tá? Não tá errado se é onde eu fiz, porque que nem eu falei pra vocês, eu fiz por conta dessa ineficiência aqui que ele tinha gerado quando ele corrompeu pra cima. Mas, pô, por tudo que eu expliquei pra vocês, que ele poderia justamente ter vindo limpado, né, a liquidez de fundo pra depois romper, Opa. Fica interessante, agora ficaria até mais interessante depois dessa virada aqui, ó. Se ele viesse e retornasse, aí sim ficaria legal fazer uma no toque, e aí a gente poderia ter aquela no toque ou na confirmação, entendeu? Para fazer esse trade aqui, realmente, meu stop deveria ter sido abaixo desse fundo, porque ele podia usar esse fundo aqui como liquidez, como foi o que gerou, tá bom? Então eu vou colocar como stop aqui também, então a gente entrou aqui. Então, 9,5. Ah, deve ter saído. Será que foi notícia? Não. Então, ó. 9,5. Vamos colocar dia 7 do 6. E não tinha 7. Então deve ser dia 9 do 6. Aqui foi uma compra, certo? Aqui foi um... menos 180. Qual que estratégia que a gente pode colocar? Choque, vou colocar um choque simples, vai.
Então a gente tem um choque simples aqui. Não, como a gente está comparando só duas estratégias, eu vou colocar como risk entry, tá? Porque, querendo ou não, eu não esperei a confirmação. E eu coloquei o stop mais justo. Então, foi uma risk entry para a gente manter nessa configuração que a gente vem fazendo. Fechou? Então, vamos lá. Continuar observando. Mas foi interessante, né? O mercado fez o que a gente estava acreditando. Ele realmente tomou o fundo como liquidez. Eu tinha dito que ele poderia, na verdade, romper o fundo aqui, né? Ele vinha aqui já romper esse fundo e fazer um minuto e continuar abaixo, mas realmente, quando você tem uma configuração assim, o meu interesse é olhar para a ineficiência. Então, você tomar esse stop e depois o mercado ir, não é um grande problema, porque você tinha um contexto. Você tinha ineficiência aqui e o mercado, você pode ver que ele não te deu uma oportunidade de fazer a entrada por confirmação. Então foi por isso que eu falei que essa entrada aqui é uma entrada mais de risco, porque eu estou seguindo esse order flow, né? Esse order flow, então ele podia ter batido aqui e continuado, batido aqui e continuado. Então tomar esse tipo de stop aqui vai fazer parte, você vai ser a liquidez muitas das vezes mesmo, porque depende da leitura. Foi que nem eu falei, quando ele fez essa ineficiência, vale a pena você tentar entrar, só que você entende, como eu falei para você, que isso daqui é uma região mais arriscada, porque você não teve nem a virada, por exemplo, desse topo aqui, ó, que seria aqui tem, aqui não tem também. É o último fluxo. Então, para você ter alguma intenção de compra, você deveria esperar ele virar aqui e assim entrar no toque ou esperar uma nova confirmação. Aqui eu estou fazendo uma antecipação acreditando nesse movimento, beleza? Então aí o que ficaria legal? Que nem eu falei para vocês. Ele vira aqui, então ele faria esse choque aqui nos 15 segundos, seria um choque de fluxo. Qualquer compra aqui no toque seria uma antecipação. Então, ele rompendo aqui voltado, você comprar vai ser uma antecipação, porque ele pode descer e fazer 1 minuto. Agora, se ele vier aqui, você já tem uma confirmation entry, diferente da risk entry que eu te mostrei antes aqui. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Deixa eu ver pelo 15 minutos se tem alguma... Ah, tá tudo ali, muito em cima. Tem essa região aqui, ó. Eu vou só puxar que é como se fosse um nível chave isso aqui. Ó, pelos 5 minutos, ó. Desceu, subiu, desceu, subiu. Então você tinha até 1 minuto, né? Depois que eu falei pra vocês lá, você tinha aquele 1 minuto aqui, porque ele rompeu. Então aqui você tem 1 minuto. Se você acredita que o mercado pode subir mais, você pode até arriscar compras aqui, com confirmação. Mas você tem que entender que o order flow está de venda, né? O mercado está vendedor. Vamos ver o nível de precificação aqui de 50? Ó, 50% está dando exatamente nas mesmas... Você tem uma confluência de coisas aqui, né? Você tem ineficiência, você tem nível chave, você tem os 50%. Ó, falhou, rompeu aqui, depois ele rompeu aqui. Eu vou fazer uma venda com o stop acima. Se der errado também não tem problema e termina meu dia, fechou? Vamos fazer uma venda aqui. Um stop, pô, 210 tá caro até, viu? Pra 400 não, vou tentar vender um pouquinho mais em cima. Ó, 150, beleza. Dá pra pegar mais ou menos por aqui. Isso se voltar, né? Porque o índice é cheio de... Olha, pessoal, aqui entra numa outra ideia que é a seguinte. É uma pena que ele não pegou, né? Mas quando ele desceu, a minha ideia era pegar logo. Porque... Tudo bem que aqui a gente não está vendo o pivô, né? Mas um tempo gráfico menor é. E isso aqui é fluxo. Então isso aqui provavelmente vai ser um 15 segundos. E aqui um 15 segundos. Então você tem um choque e um boss de 15 segundos aqui, certo? Então o mercado ele pode vir aqui, pegar minha ordem e continuar descendo. O problema é que ele já fez esse movimento todo dessa perna aqui, ó. Dessa perna. Dentro dessa pernada, o mercado já desceu, já fechou essa ineficiência. Então ele pode continuar subindo, fechar mais ineficiências, atingir... regiões maiores, melhores ali, e aí sim ele alinhar. Só que aqui eu estou querendo mostrar a risk entry e a confirmation. Então aqui tá a risk, eu vou manter aqui para a gente ver o que acontece. Se tiver confirmation a gente faz também, tá? Isso se pegar a ordem, né?
Ó, pegou. Se romper fundo eu vou tirar. Ó, já saiu. Então aqui ele pegou, entendeu? Aí eu ia falar, se fechasse abaixo daqui, eu já poderia fazer uma confirmation e colocar o stop já em cima e eu já diminuiria meu stop, mas aqui ele já pegou. Então aqui ele pegou quanto? 330 pontos. Que horas que foi? Foi aqui, né? 9h50. Ai, caramba. 9h55. Então 0,955 nesse dia, win. 1 minuto. Aqui foi uma venda, 10 contratinhos. E aqui foi, esqueci, 330. 330. E aqui foi uma risk entry. Então é isso, pessoal. Eu vou parando por aqui com isso daqui, mas eu quero mostrar pra vocês que é o seguinte. Deixa eu tirar esses pontos aqui que não tem nada a ver. Olha só. Então eu coloquei, a gente operou 3 dias aqui. E eu quero mostrar, ó, resultado. Ó, resultado por estratégia, tá vendo? Então aqui nessa aba aqui, eu consigo ver que a gente fez 6 risk entry e 3 confirmation entry. E isso faz sentido, certo? Porque a confirmation a gente precisa de uma nova confirmação. A risk entry a gente entra direto no toque. Então, vai dar muito mais trades da risk entry. E aqui foi interessante que a risk entry deu uma assertividade maior. Normalmente, isso pode ser ao contrário, dependendo do seu estilo de trade, porque, como o próprio nome diz, é uma risk entry, é uma entrada de risco. Mas entrando em lugares certos, fazendo sentido dentro do fluxo, ela vai ter uma assertividade ok. Mas não fica pensando que vai ser 80, tá, pessoal? Aqui, eu não vou ficar falando de sorte ou azar, mas a gente fez os trades aqui de forma muito tranquila, entendeu? Olhando para a estrutura, tudo. Então eu não quero te vender que você vai ter esse tipo de resultado. Eu só quero te mostrar como que você faz. Então aqui na Plena Planilha eu geralmente faço isso. Então eu analiso, pô, tive bom resultado aqui, tive resultado legal aqui também. Olha quanto que era meu break-even. Então eu tive 50% de acerto, só que meu break-even é o quê? 30%. Quase 31%. Meu edge é a diferença entre o break-even e o índice de acerto. Então eu fiquei com um edge de 19%. Isso é incrível, é muito bom. O meu fator de lucro tá absurdo aqui. Nesse daqui nem se fala. Só que nesse daqui eu não posso falar muita coisa, porque esse número aqui é um número muito maior do que o normal. Deu uma sorte, né, nesses últimos 3 dias. E então eu sei que esse tipo de valor é muito alto para uma amostra. Então a amostra está muito pequena, só tenho 6 trades. Quando a gente tiver uns 20, 30, 40 trades, aí sim essa amostra aqui vai ficar muito mais fiel, tá? Depois eu vou ver se eu faço outros backtests dessa maneira e eu vou ver se eu consigo manter nessa planilha para a gente ir alimentando ela. Vamos ver, porque é interessante mostrar isso para vocês, mas o que eu quero mostrar e que vocês entendam é que dentro aqui você pode fazer diversos trades. Você pode colocar uma risk entry, uma confirmation entry, choque no 15 segundos, choque no minuto, choque nos 5 minutos. E você vai testando todas as estratégias, seguindo o fluxo de estrutura, entendeu? Se foi uma estrutura de 5 minutos e você esperou um choque de 1 minuto, se foi uma estrutura de 15 minutos e você esperou um choque de 1 minuto. Então você pode ir alterando. Sem contar que aqui você pode ver também o resultado por mês. Então, aqui ficou mudado, deixa eu ver aqui. Aqui eu coloquei mês 6, é mês 5 aqui, ó. Deixa eu ver, calma aí. Dia 7/5/2026. Tinha colocado o outro mês. Então aqui você tem por mês, mas vai ser tudo junto, né? Porque é só o mês de maio. Aqui você tem por ativo também, então se você opera dos ativos você vai encontrar aqui também. Então você pode fazer vários backtests juntos que você vai conseguir ver pelos ativos aqui. E você pode filtrar por estratégia. Então, por exemplo, imagina que você tem Win, BTC, o SDJPY, aí você risca. Qual que é risk entry? Você vai ver qual que é a sua percentual só de risk entry. Ou no mês, você quer ver só no mês. No mês de maio, como foi? No mês de junho, como foi? Entendeu? Aqui você tem um resultado por período. Então a gente teve, na abertura à vista foi interessante. Todos foram positivos, né? Então na abertura à vista, na abertura do futuro e no leilão à vista. Mas aqui a gente tem pouca amostra ainda. Então não tá tão bom. Mas a gente viu que na abertura do à vista foram 6 trades e foi interessante, né? E aqui você tem por gráfico. Se você opera o gráfico de 1 minuto, de 5 minutos. Aqui no dashboard você consegue ver tudo. Então qual que foi o melhor,
sua média de gain, seu pior e melhor trade, quantos draw, quantos loss, quantos... Draw é break-even, né? É o empate. Quantos gains você teve, o número total de trades, você também pode filtrar aqui por mês, vai mudando tudo. Consegue acompanhar lucro e prejuízo, taxa de acerto, risco-retorno, a parte de break-even, edge, fator de lucro, acompanhar suas operações e seu gráfico de patrimônio. E no dia, você também vai acompanhar aqui as suas operações. Então, por exemplo, na terça-feira foram 4 trades, 2 break-even, um loss e um gain, fechando com 600, não tive nenhum dia negativo. Aqui foram 3 gains, aqui foi um gain e um stop. E aqui tem as taxas também quando você opera índice ou dólar. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Se vocês ficaram até agora, agradeço aí, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não é tão simples gravar esse tipo de conteúdo, precisa de um pouco de tempo mas eu espero que vocês tenham entendido, pelo menos, como utilizar, né, uma ferramenta a seu favor, como que você pode fazer um backtest de maneira certa, né, de maneira confiável. E é assim que eu faço há muitos anos já isso. Queria compartilhar com vocês, mostrar um pouco da minha leitura, a minha ideia de trade. Aqui eu não estou aqui para mostrar que eu sou o melhor, minha leitura é a melhor, muito pelo contrário. Eu estou aqui para mostrar que é possível você ter uma leitura e você vai errar. Você vai errar, você vai tomar stop, vai ter sequências de stop, eu tenho sequências de stop e vida que segue. É essa mensagem que eu queria passar para vocês aí. Então não esquece de curtir, deixar seu like, faz um comentário, manda pro seu amigo que não opera SMC ou opera SMC. Acho que ficou um vídeo bacana aí, bem educativo. Beleza, pessoal? Grande abraço, até a próxima, valeu!